Muito bem. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que vocês devem ter visto lá que nós criamos a sala no Moodle, mas só tem um link para subir a planilha 1 ainda. Isso é porque de ontem para hoje eu não terminei de montar. Eu não estava esperando ter que montar isso no Moodle, na verdade. Então eu estou fazendo, o Moodle é mais chato. Então, lembra que eu falei que para nós professores é melhor no Classroom? Porque é mais fácil. Então, o Moodle é um pouco mais chatinho. E o link que está lá para subir o formulário do relatório 1, ignorem por enquanto, porque não era nem para estar visível para vocês. Eu devia ter apertado o botãozinho para ficar invisível. Falha minha. Então não se preocupem com isso agora. Eu vou liberar. Vocês têm tudo pronto? Mais uma questão, e todo mundo me entregou. Né? É mais uma questão de ter um mecanismo onde eu tenha certeza que todo mundo teve a mesma chance de enviar. Até porque vocês estão me ajudando a testar para as próximas turmas. Isso. Bom, sobre o nosso experimento de ontem, então todo mundo deve ter medido a carga e a descarga. Eu fiquei pensando bastante, antes de começar a gravar, né, antes de começar aqui, a Carolina falou dos dados deles, né, Carolina? E eu não sei se foi a placa ou o próprio capacitor talvez estivesse com problemas e ele estava descarregando, mas enfim, vocês chegaram a uma conclusão que eu concordo. Não é que ocorreu um acidente e a gente descarregou o capacitor na hora de trocar o fio. Mais provável é que ele estivesse descarregando o tempo inteiro. A gente não percebia porque ele estava ligado na fonte. Mas vocês perceberam porque demorou muito para carregar. Né? Com 26 minutos, estava na metade ainda da carga, não foi isso que você me falou? Exatamente. Então provavelmente vocês estavam lutando contra o processo de descarga dele o tempo inteiro. O que eu sugiro? Eu sugiro que vocês peguem, como você falou, né, pegou o dado com outro grupo para treinar a análise, para fazer a análise, mas não deixe de analisar o seu dado. Porque mesmo assim vocês têm uma oportunidade importante para ver como que é analisar o dado de um negócio que deu errado. Né? Vocês perceberam que deu errado, mas muitas pessoas não perceberiam nesse estágio, só perceberiam na hora de analisar o dado. Então, que cara tem essa curva? Uma curva de um capacitor que está carregando e descarregando ao mesmo tempo. Talvez seja legal ver. E aí, eu quero mostrar para vocês como fazer essa análise. Então, eu vou pegar a minha lousinha para a gente rabiscar aqui na tela. Vou desligar a câmera momentaneamente, mas eu continuo ouvindo vocês, tá? Eu vou pegar minha lousinha e aí a gente vou rabiscar aqui como se fosse a lousa na tela para mostrar para vocês mais ou menos como que essa análise vai ser feita. Só um segundo. Já estou de volta. Então, vamos lá. Vou abrir aqui uma lousa compartilhada. Vocês podem, vocês vão receber um link da lousa. Vocês podem ir para a lousa ou continuar seguindo pela tela, porque eu vou projetar a lousa ao mesmo tempo. Tá? Depende se vocês querem continuar vendo minha cara ou não. Se vocês forem para a lousa, vocês não vão me ver. Não faz falta. Muito bem.
Agora, na verdade, a gente vai ter que trocar de tela. Porque a lousa eletrônica só funciona nesse monitor. Ok, todos estão vendo, seja pela projeção da tela ou pelo link da lousa? Acho que sim, né? Sim. Legal. Então vamos começar lembrando, bem rapidamente, sobre o capacitor carregando. Qual era a nossa equação? Ela era assim, o delta V do resistor era o epsilon da fonte. Deixa eu pensar aqui. Vocês me lembrem, porque eu não quero ter que deduzir tudo de novo. Era o epsilon da fonte, e aí tinha um parênteses com um menos. Como que o dado começa? Medindo na fonte. Ele começa em 12 e vai caindo, ou ele começa em 0 e vai subindo? Como que era mesmo? Ele começa em 12. Isso. Então é EF, E elevado menos T sobre tal. Isso. Perfeito. Porque a gente está olhando no resistor, né? O nosso objetivo é tirar o tal. A gente não quis observar no capacitor, porque se você colocar o voltímetro no capacitor, você gerava uma descarga, coisa que o grupo da... Carolina, quem que é a sua dupla mesmo? Eu e o Júlio. O Júlio está aí, tá bom. Então, coisa que a Carolina e o Júlio tiveram que passar mesmo a gente tomando esse cuidado de não ligar no voltímetro, mas um bom voltímetro, você não veria essa descarga. Mas, de qualquer jeito, ela acontece, tá? Então, como que eu faço para tirar daqui esse cara, o tempo característico? A primeira coisa é passar dividindo a energia da fonte. Então, se eu fizer aqui, ó, delta V do resistor, que é quem eu medi, dividido pela energia da fonte, eu tenho uma razão aqui. Isso é uma das formas de fazer, tá? Não é a única. E do outro lado eu tenho E elevado a menos T sobre tal. Se eu aplicar logaritmo dos dois lados, se eu aplicar ln dos dois lados, eu posso fazer isso porque ln é uma função bem comportada, uma função que tem inversa, é monótona, né? É estritamente crescente, enfim, tem todas as propriedades do cálculo para você poder fazer isso. O que você tem do lado de cá é ln dessa razão, e do lado de cá, isso aqui é igual a menos t sobre tal. E aí, a gente pode chamar direto isso aqui de y, ou então tem várias formas de fazer. Eu quero mostrar algumas formas de equacionar isso para vocês, para justamente tentar convencer vocês de que não tem um jeito certo de fazer. Então, um deles, vamos colocar aqui, um deles seria chamar tudo isso aqui de y, e aí fica assim, y é igual a menos 1 sobre tal, que é o nosso A, vezes T. Como se isso aqui fosse o coeficiente A. E não tem nada depois, é zero. Seria mais zero.
Vamos colocar aqui. No lugar do B. O cara tem isso. A gente sabe que esse fator tal, ele é positivo. Na verdade, fiz um errado aqui. A gente sabe que isso é positivo. Então, a inclinação da reta vai ser negativa, porque menos uma coisa positiva dá sempre negativa. Então, a inclinação para baixo. Então, no tempo zero, você tem o menor y, que é zero. Portanto, ele é um gráfico assim. Eu desenhei algo parecido na lousa lá para vocês. Um gráfico assim. E aí, cada ponto desse resulta num y aqui, com as suas barras de erro. E você ajusta esse cara, tira um A desse coeficiente aqui, o B deve ser zero, e aí com isso você tira o tal. Então, tal vai ser menos 1 sobre A, já que A é menos 1 sobre tal é menos 1 sobre A. E aí daqui você tira também o erro de tal. Pronto. Resolveu. Aí depois eu mostro para que serve achar o tempo característico. Outra opção. Então, outra opção seria você aplicar a propriedade do log aqui em cima, o que é o mesmo que aplicar o log direto aqui, e aí você teria uma equação assim, ó, ln de ΔV resistor menos ln da fonte é igual a menos t sobre tal. Isso porque logaritmo da divisão é a mesma coisa que diferença dos logaritmos. Eu acho que eu tô... Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Eu acho que eu tô transmitindo isso. Vou colocar isso aqui no mudo. Não sei se estava saindo som aí, mas... Bom, e aí você pode manipular um pouco isso, né? Então, por exemplo, eu posso passar isso aqui para o outro lado, ficando positivo. Eu posso fazer assim, por exemplo. Ln de ΔVR é igual a menos 1 sobre tal vezes t mais ln da fonte. Então, se você faz isso, o que acontece? O A é o mesmo. Tá aqui o A. E agora você tem um B, que não é mais zero. O B da reta passa a ser o ln dos 12 volts da fonte. Ok. Quando você faz isso, né? Você faz isso quando você não tem essa informação. Eu não medi a fonte, por exemplo. Porque aí eu vou fazer o gráfico do tempo pelo logaritmo do ΔVR. Vai dar uma coisa assim. Só vou pensar aqui. Logaritmo de 12. Todo logaritmo que é maior do que 1 é positivo, e menor do que 1 é negativo. Então, na verdade, isso seria um gráfico assim. Né? Quando t é zero, esse logaritmo tem que ser igual a esse, no t igual a zero, e a gente sabe que aqui era 12 volts, então é um número maior do que 1. Ele começa aqui em cima. E aí seria assim. Né? Em algum momento, ele deveria ficar menor do que 1, certo? Porque isso aqui vai aumentando com o tempo. Até que ponto? Lembra, isso aqui ele começa pequeno e vai crescendo. Na verdade, o que acontece é que esse logaritmo ele vai ficando cada vez mais negativo. Né? Você começa positivo, ele vai ficando cada vez mais negativo. Você vai subtraindo dele conforme o tempo passa. Então, ele vai ficando um número... Lembra, logaritmo menor
o número é menor. Quando o logaritmo fica negativo, quer dizer que o que está aqui dentro é um número menor do que 1. Então, em algum momento, quando ficasse abaixo de 1 volt, você veria algum ponto negativo aqui também. Ficaria uma reta assim. Mais ou menos, tá? Isso aqui é um esboço. E aí, isso não importa para análise. De qualquer maneira, você tiraria o A da reta e tal é igual a menos 1 sobre A. Mesma coisa que antes. Tem outras formas de rearranjar, eu não vou ficar entrando em muitos detalhes, mas o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: as duas funcionariam, ok, as duas funcionariam, mas em termos de estatística, essa é melhor. E eu quero tentar convencer vocês do porquê essa é melhor. Uma forma de convencer seria simplesmente pegar o teorema da máxima verossimilhança, que é um teorema da estatística, e aplicar, de onde vem o que quadrado, sabe? E aplicar nessa expressão e mostrar que o resultado é diferente, dependendo da forma como eu escolho linearizar minha equação, o resultado é diferente. E que o resultado que dá mais próximo do verdadeiro tem que ser esse. Entre esses dois, tá? Mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou usar um outro argumento, que é o seguinte. Tudo na física tem unidade. Tudo que a gente trabalha tem unidade. E a gente sabe que a unidade da diferença de potencial ou da força eletromotriz da fonte é volts. Então, quando eu faço isso aqui, ó, vou pegar só esse termo, ln de εf. Se o que está aqui dentro é volts, qual é a unidade desse termo? Quem sabe me dizer? Que unidade é essa? Ninguém. Vamos lá, vocês sabem. Sei que vocês estão com medo, mas vocês sabem. Vamos, gente. Quero participação de vocês. Eu sei que vocês sabem. Me conta. Quem é ln de 1 volt? Que unidade é essa? Oh, falei. É ln de volt, que não é nada. Que unidade que é isso? Sei lá. E, na verdade, isso vale para várias funções que às vezes a gente não se dá conta. Por exemplo, aqui você tem uma exponencial, e elevado a alguma coisa. E é um número. Igual π é um número. É um número. Representado por essa letra aqui. Simplesmente porque ele tem infinitas casas decimais. Não existe uma representação para ele, finita. Então a gente chama de e. É um número irracional. Mas se você olhar o que está aqui em cima, o que está dentro dessa função? É um tempo em segundos dividido por tal, que também é segundos. Ou seja, o que está aqui dentro é adimensional. Se eu perguntar para vocês qual é a unidade de e elevado a t, só t. Que unidade é essa? Seria e elevado a segundo, que, de novo, a gente não sabe o que é isso. Eu nunca vi isso aqui na vida. Mas e elevado a t sobre tal, aqui é segundo por segundo, cancela. Então, qual que é a unidade disso? É e elevado a um número adimensional. É um número adimensional, então a unidade é 1. A unidade é simplesmente o número 1. É um número que multiplica e não faz nada. Ele é adimensional, ele não tem unidade, não tem dimensão. E todas essas funções, gente, são funções transcendentais, são aquelas funções que não podem ser expressas numa determinação fechada, como é o logaritmo, a exponencial, todas as funções trigonométricas que vocês conhecem, seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante, secante. Todas essas, o número que vai dentro não pode ter unidade. Se eu perguntar para vocês quanto que é seno de 1 metro,
Sei lá. Eu sei quanto que é seno de 1. Seno de 1 metro eu não sei quanto que é. Não está definido isso na física, porque não vai ter unidade. Então, essa forma aqui de fazer, mesmo que ela te dê um resultado matemático, fisicamente ela estaria errada. E a estatística também dá suporte para isso. De novo, eu não vou fazer para vocês, não faz parte desse curso, mas é possível demonstrar que linearizar desse jeito, tirando log de coisas que deveriam ter unidade, que portanto não fazem sentido físico, vai levar a um resultado que não é tão preciso quanto fazendo assim. Porque aqui eu tirei log para fazer esse cara aqui, ó. Eu vim direto daqui para cá. Eu tirei log de volt por volt. Ou seja, o número que está aqui dentro é adimensional. Olha que coisa. Que é o certo. Dentro de logaritmo sempre tem que ter um número adimensional. Dentro de exponencial, seno, cosseno, tangente, etc. Então esse aqui é o melhor caminho para a gente. Tudo bem? Perguntas? Por enquanto, não. É, Por também. enquanto não. Mas vai surgir, né? Agora, isso depende da gente ter o tempo. Desculpa, da gente ter a voltagem da fonte para fazer a divisão, né? E se nós não tivermos a voltagem da fonte? Então, vamos supor o caso em que a gente não tem a voltagem da fonte. Vamos lá. ΔVR em função do tempo é igual a εf e elevado a menos t sobre tal. Eu não tenho voltagem da fonte. Mas eu medi vários pontos. E aí eu tenho um ponto, eu tenho meu primeiro tempo, por exemplo, eu tenho um valor ΔVR1 ligado a um tempo T1. O primeiro ponto que eu medi. Ele deve seguir isso aqui também, né? Eu vou supor que ele siga. ΔVR1 tem que ser igual a epsilon da fonte, que eu também não sei quem é, e elevado a menos T1 sobre tal. O que acontece se eu dividir um pelo outro? Por exemplo, o de cima pelo de baixo. Então fica assim, fica ΔVR dividido por ΔVR1, que é meu primeiro ponto. E aí corta esse com esse, cancela, e fica exponencial dividido por essa. Na regra das exponenciais, divisão, conserva a base e subtrai o expoente. Então fica e elevado a o de cima, então é menos t menos t1, dividido por tal, que é um fator comum. Sumiu a fonte. Eu gasto um ponto meu e aí eu sumo com a fonte. Se eu vier aqui colocar ln dos dois lados, então do lado de cá fica ln dessa coisa adimensional, ln de cada ponto meu, ΔVR, maior do que o primeiro, né? O segundo, o terceiro, o quarto, cada ponto dividido pelo primeiro. Isso aqui é igual, ln cancela com a exponencial, então fica menos 1 sobre tal, que multiplica t menos t1. E aí eu chamo esse daqui de y e isso daqui de x. Então, x vai ser cada tempo menos o t1. Então, é como se o t1 fosse o t0. Ok? Cada tempo menos o t1 é como se o t1 fosse o t0. E aí dá na mesma, a partir daí. Então, se eu tenho uma tabela de pontos assim, ó, e o primeiro, por exemplo, eu meço 0,50, eu estou inventando, tá? Aqui é volts, aqui é segundos. Eu meço meio volt nos primeiros 30 segundos, depois nos próximos 30 segundos, então com 60 segundos.
eu meço 98 volts, estou inventando. Depois, mais 30 dá 90. Em 90 segundos, eu meço 1,45 volts. Né? O que eu faço? Eu sacrifico esse primeiro ponto para ser minha referência. E aí daqui eu gero uma nova tabela de y por x. Y vai ser adimensional e x vai ser em segundos. Quem que é y? Y vai ser o primeiro y, né? Vai ser 0,98 dividido pelo primeiro ponto, dividido por 0,50. Então, se eu fizer na calculadora rapidinho aqui, só para a aula ficar completa, é 0,98 dividido por 0,5, que dá 1,96. E do lado de cá é uma subtração. 60 menos 30 é 30. Aí o próximo, eu vou fazer 1,45 dividido por 0,50, então é esse dividido por esse, que dá 2,90. E aí 90 menos 30, que é 60. Então eu produzo uma nova tabela de dados. Aí eu vou gerar o logaritmo desses caras aqui. Certo? E aí que eu vou fazer o meu... Aí que eu vou fazer o meu gráfico, né? Meu plot. A partir daqui. Tá bom? Sim ou não? Aqui eu inverti, tá? Vocês sabem melhor do que eu. Quando você liga, você vê a voltagem máxima, né? Durante o processo de carga, você vê 12 volts primeiro no resistor, porque é como se o capacitor não existisse. Depois ele vai diminuindo. Ok. Não tem importância. Você pega o primeiro ponto e usa ele como referência. Faz de conta que aqui eu ilustrei crescente assim. Faz de conta que eu ilustrei a descarga, né? Que seria o contrário. E por falar em descarga, qual é a equação da descarga? Então, tudo isso foi para carga. Qual é a equação da descarga? Eu fiquei devendo para vocês. Lá. Então, no capacitor, ela é uma coisa assim, né? Carga igual a carga zero. Carga zero. E elevado a menos T sobre tal. É isso. Tá? Então, ela começa no T0. Ela começa no valor Q0 e aí ela cai exponencialmente. Isso é no capacitor e isso é a carga. Então, quem é a carga zero? Como eu falei antes para vocês, depende... Essa carga zero depende do quanto seu capacitor carregou antes. A gente não sabe. Bom, o que eu posso fazer, então, é derivar dos dois lados. E aí a derivada da carga, ela é a corrente, derivada no tempo. Então, se eu derivar isso daqui, fica Q0, derivada de exponencial é ela mesma, vezes a derivada do que está dentro, que é menos 1 sobre tal. Ou seja, a corrente ela é igual a menos P0 sobre tal e elevado a menos T sobre tal. Ok? Lembrando que tal é RC, né? A gente não sabe direito o que é isso aqui. É o que a gente quer descobrir, né? Na verdade. E aí, eu vou colocar isso no ΔV do resistor. Então, ΔV do resistor, que é onde eu estava medindo, é resistência vezes corrente. Então, é RI. É R vezes isso daqui. Você vai perceber que esse sinal de menos, o que ele está me falando? Ele está me falando que essa corrente ela é o contrário da corrente que carregou.
E tudo bem. Na verdade, quando eu colocar isso aqui, isso vai se traduzir num sinal de menos no ΔV do resistor. Né? Vai chegar aqui, vai ficar menos R, Q0 sobre tal, e a menos T sobre tal. E realmente eu não sei nada, eu não sei muito sobre quase nada disso aqui. Tá, tal é RC. Você pode ficar tentado a substituir aqui por RC. Aí R vai cortar com R, mas vai sobrar o C. Você não sabe quem que é o C. É uma das coisas que a gente está tentando descobrir. Ah, professor, eu sei, eu peguei lá, era 1000 micro, 500. Não, mas a gente quer tentar descobrir com o experimento. Tá? Então, como sair disso? Fazendo a mesma coisa que a gente fez antes. Pega o primeiro ponto, ΔV R1, que seria menos R Q0 tal, e a menos T1 sobre tal. E divide o de cima pelo de baixo. Quando você dividir, vai ficar ΔVR qualquer por ΔV R1 pelo seu primeiro ponto da descarga. Vai cancelar tudo isso aqui. Tudo que eu não tinha, que eu talvez tivesse que me preocupar, vai cancelar. E a única coisa que vai ficar é E elevado a menos T menos T1 sobre tal. É isso. Então, no fundo, a análise é a mesma. Mesmíssima. Você vem, tira ln dos dois lados, chama esse cara aqui de y, e aí a sua análise é y igual, o ln cancela a exponencial, y igual a menos 1 sobre tal, t menos t1. Isso aqui é o seu x. Então, y igual a menos 1 sobre tal x. E você vai fazer o gráfico de y, que é essa quantidade aqui. ln de ΔVR sobre ΔVR1. Que tal? Exatamente igual ao outro. Então, é a mesma análise para os dois. Exatamente a mesma análise. O que vai mudar? Vai mudar que em um deles, Bom, vou fazer aqui para frente. O nosso y sempre vai ser esse ln de ΔVR qualquer pelo primeiro ponto. Sempre vai ser isso. E a gente sabe que no processo de carga do capacitor, o resistor tem voltagens que vão caindo. Então, na carga, o primeiro valor de ΔVR1, ele é o maior de todos. Os próximos, todos vão caindo. Então, essa divisão aqui, cada valor que não seja o primeiro vai ser sempre menor do que o primeiro. Então, essa divisão aqui, dividir um número pequeno por um maior de todos, dá um número menor do que 1. E se dá um número menor do que 1, logaritmo de número menor do que 1 é negativo. Então, na carga, o que você espera? Você espera que todos os seus valores de y dê negativo. Já na descarga do capacitor, é o contrário. Agora, você começa com uma voltagem pequena no resistor e grande no capacitor, que você não está vendo. Ok? Aqui é como se fosse assim, tá? Mas no resistor, o seu primeiro ponto, o seu ΔVR1, é um número pequeno. E aí, conforme o tempo passa, você vai tendo voltagens maiores aqui. Se você vai tendo voltagens maiores, então essa divisão vai ser um número maior dividido por um número menor. Isso dá um número maior do que 1.
e, portanto, log de um número maior que um número positivo. Então, aqui você espera que todos os y sejam positivos. É isso. Se você fizer um gráfico, se você pudesse, você pode, na verdade. Depende da habilidade artística gráfica de vocês. Vocês podem traçar essas duas coisas no mesmo gráfico do capacitor. Capacitor carregando e descarregando. E aí, o capacitor carregando, você vai ver no comportamento do resistor, você vai ver os pontos aqui, para baixo, com Y negativo, desse jeito. E o capacitor descarregando, você vai ver assim, para cima. E a inclinação dos dois tem que ser a mesma. Um para cima, outro para baixo. Porque os dois são o mesmo A, os dois têm que levar A igual a menos 1 sobre tal. Certo? Perguntas? Não? Não. Por enquanto, Eu acho só que eu... Espera só um pouquinho. Não, tá errado isso aqui, tá? Pera aí. Pera aí. Dá Ctrl Z. Vocês não tinham perguntas, eu falei bobeira. Esse aqui tá certo. O de descarga é aqui também, mas ele é assim. Os dois são negativos. Ele é assim, paralelo. Ó. Os dois têm que ter a mesma inclinação. A inclinação dos dois é para baixo. É um A negativo. Os dois têm que dar um A negativo, porque aí quando você faz tal igual a menos 1 sobre A, isso aqui dá um número positivo. Menos com menos dá mais, dá um número positivo. Ufa. Ok. Se nós temos da estatística daquela nossa planilha A e o erro de A, vai sair da planilha, você vai fazer o ajuste, vai sair o A e o erro do A. Como que eu tiro o erro do tal? E mais, como que eu tiro a capacitância? Porque no fundo é isso que a gente quer, né? No final das contas é isso que a gente quer. Então, a minha análise vai me dar um valor de A mais ou menos a incerteza de A. Ela vai me dar um valor de B mais ou menos a incerteza de B. Ah, professor, mas B é zero. B é zero, mas no ajuste B não vai... B vai dar um número compatível com zero. Lembra da lei de Ohm? Aqui eu escrevi errado. Vai dar um número compatível com zero, mas a gente não vai forçá-lo a ser zero. E além disso, você tem aqui a correlação, que é uma coisa que está lá na nossa planilha, eu mostro já para vocês, é o sigma AB. Sigma quadrado AB. O que é isso aqui? Isso aqui é a correlação. Isso aqui é importante para quando você quer propagar erro, como agora. Então, eu quero tal, e tal é igual a menos 1 sobre A. E eu quero saber o erro de tal. Então, pelo teorema da propagação do erro, eu tenho que sigma tal ao quadrado tem que ser igual a derivada de tal com relação a A ao quadrado vezes a incerteza de A ao quadrado. Se não, né? Vamos escrever. Mais a derivada de tal com relação a B da reta, vocês já vão entender o que eu quero dizer. A gente não vai usar, mas tem que pôr aqui. Menos duas vezes a derivada de tal
com relação a A, derivada de tal com relação a B, vezes sigma AB quadrado, que é esse cara aqui. Então, tal é uma grandeza qualquer, ele podia depender de A e B, ele não depende, ele só depende de A. Então, essa derivada aqui que depende de B dá zero, e essa daqui que depende de B dá zero, então não depende nem desse número e nem desse. Eu só preciso desse primeiro pedaço aqui, é isso. Tá? Se eu tirar a raiz quadrada de todos os lados aqui, eu vou ter que o erro de tal é igual... Nossa, está ficando pior a minha letra aqui. A incerteza de tal é igual ao módulo dessa derivada aqui, porque raiz quadrada do quadrado tem módulo, né, gente? Então, módulo vezes a incerteza de A. E quem quer essa derivada? Tem que derivar isso aqui, ó. Derivada de tal com relação a A é a mesma coisa que derivar com relação a A na expressão menos 1 sobre A. Isso que está aqui. Isso aqui é a mesma coisa que derivar com relação a A menos A elevado a menos 1. Cai o expoente, cai o menos 1, menos com menos mais, A elevado a menos 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre A quadrado. Substituindo aqui, módulo de 1 sobre A quadrado, mas A quadrado é sempre positivo, né? Portanto, isso daqui é... tá certo. É sigma A sobre A quadrado. Então, o erro de tal é igual ao erro de A sobre A quadrado. Então, por exemplo, se a gente chegar lá, que... Estou pondo na minha calculadora aqui, tá? Você pode chegar assim, que A é igual a 2, menos 2,3 mais ou menos 0,2 vezes 10 a menos 3, e a unidade de A é segundos a menos 1. Então, quem que é tal? Tal é igual a 1 menos 1 sobre A. Então, é menos 1 sobre esse número aqui. 2,3 vezes 10 é menos 3. Tá? Esse menos tem que estar aqui embaixo também. Esse aqui é o da equação e esse aqui é o do valor. Vou pôr um parênteses aqui para não confundir. Então, 2,3 vezes 10 é menos 3. Peraí, 2,3 negativo. Vezes 10 é menos 3. Estou fazendo aqui na minha calculadora. Inverte e troca de sinal. Então, aqui para mim, isso aqui deu 4,78 e aí continua. Né? Segundos, porque 1 sobre segunda menos 1 é segundos. A questão é, esse resultado aqui só tem 2 algarismos significativos, né? Porque o erro está aqui nessa casa. Então, se esse erro se aplica aqui, nesse 3, não faz sentido escrever número depois. Então, quantos números eu pego aqui? Depende do erro. Eu tenho que vir aqui e calcular o erro. O quanto que é o erro? O erro vai ser o erro de A, que é 0 menos 0,2, apesar que está tudo aqui em módulo, né? Não pode pegar esse menos aqui. O erro de A é sempre positivo. Todo erro é sempre positivo. Porque ele é para mais e para menos já. Falei bobeira. É 0,2 dividido por A ao quadrado. E A é 2,3 ao quadrado. Então é 0,2 dividido por 2,3
ao quadrado. Isso dá 0,0378. Só esqueci. Não, tá certo. Ah, não tá. Peraí. Volta. Cuidado, para não fazer a mesma coisa que eu fiz. Esse erro aqui, eu estava preocupado com o sinal de menos, mas era isso aqui que eu queria me preocupar. 0,2 vezes 10 a menos 3, deu aqui para mim, dividido por 2,3, também vezes 10 a menos 3. É isso. Então, o de cima é 0,2 vezes 10 a menos 3, depois dividido por 2,3 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. E isso dá 37,8 segundos. Esse é o erro. Aí, como que eu obtenho o resultado final? Eu escrevo um em cima do outro, ó. Pega esse aqui e esse aqui. Pega esse número aqui, ó. 4,78. Embaixo dele, alinhado pela vírgula, ó, 37,80 e alguma coisa. E aí, eu preciso decidir aqui, ó. Primeiro eu começo pelo erro. Eu vou ficar somente com o primeiro ou o segundo, ou o primeiro ou os dois primeiros, eu deveria dizer. Algarismos significativos do erro. Pode pegar só o primeiro, tá? Então a gente arredonda aqui, ó. Com base no erro. Com base no erro, eu arredondo aqui. Vou pegar essa vírgula e vou passar para cá, porque isso é notação científica. Então isso aqui eu escrevo assim, ó. 4,35, porque eu vou jogar esse 7 fora, então tem que arredondar para mais aqui, 4,35. Mais ou menos 0, para jogar esse 8 fora, eu preciso arredondar aqui. Ah, perdão, vou jogar esse 7 fora, então aqui vira 4. Mais ou menos 0, desculpa, gente. Vou arredondar aqui, atrás do primeiro algarismo do 3. Então, para arredondar aqui, eu preciso jogar esse 7 fora e eu preciso jogar esse 4 fora. Então, aqui em cima fica 4,3 mais ou menos 0, para pôr a vírgula no mesmo lugar, 4. E como eu mandei a vírgula 2 casas para lá, vezes 10 a 2 segundos. Então, é assim que a gente representa. Daqui eu cheguei do valor de A, que eu que inventei. Vocês vão ter o de vocês, tá? Não se apeguem a esses valores, não. É só para mostrar a questão do arredondamento. E a gente pode discutir isso aqui melhor amanhã em sala. Não se preocupem com isso agora, não. Ok? Ufa, é isso. Então, assim que a gente acabar a aula aqui, eu sugeriria que vocês tirem uma cópia daquela primeira planilha, a mesma que vocês estão usando desde o experimento 1, aquela que vocês já subiram no sistema várias vezes. Tira uma cópia dela e use ela para tratar os dados. Então, por exemplo, para carga ou para descarga, tanto faz. Vai lá, constrói a sua tabela, eu pego o primeiro valor, eu acho melhor, tá? Melhor do que usar o valor da fonte, eu acho que essa técnica é a melhor. Pega o primeiro valor, com esse primeiro valor, constrói uma tabela secundária de y, onde o y é, na verdade aqui, esse aqui não é o y, né? O y é depois que tira o log. Isso aqui é só delta VR por delta VR1, tá? Que é o que estava aqui, senão fica errado. Você tem que tirar o log. Então, constrói essa tabela, faz o gráfico, constrói a tabela do outro para descarga, faz o gráfico. E você tem que ter uma coisa, talvez assim, né? Provavelmente assim. E você vai ter no final dois valores desse. Um para carga e um para descarga. E aí, sabe o que você faz quando você tem dois valores para a mesma coisa? Você tira a média.
Então, se você fez o experimento para carga e fez o experimento para descarga, agora você pode tirar a média e propagar o erro da média. Coisa que eu vou deixar para vocês lerem no livro como faz. É super simples, mas vou deixar de tarefinha para vocês irem atrás. Então, no final de tudo, o que você vai ter? Você vai ter um tal médio, que é o tal de carga mais o tal de descarga dividido por 2. E você vai ter um erro disso aqui também. E aí, se eu falar para vocês, ok, esse aqui é o resultado final. E se eu quisesse a capacitância, o que você faz? Bom, aí você lembra que tal é igual a RC, e eu mandei todo mundo medir o R. Então, a capacitância é tal sobre R. E aí você divide. Você pega esse tal médio, divide pela resistência, você vai ter a capacitância. E se esse cara tem um erro e esse cara tem um erro, ambos têm erro, sigma tal, sigma R, você consegue até achar a capacitância mais ou menos, em certeza da capacitância. Tá bom? E caso eu pergunte para vocês no formulário, caso eu pergunte qual é o erro percentual de alguma coisa, é só você pegar o erro, por exemplo, o erro percentual do tempo. É o erro do tempo dividido pelo tempo vezes 100%. É isso que é o erro percentual, tá? Então, você faz essa divisão, multiplica, por exemplo, dá 5%, 1%, 3%. Ok? Pronto? Perguntas? Se não, não terminamos. Se não, nós terminamos. Acho que as dúvidas vão surgir no decorrer da análise mesmo. Tá bom. Como sempre, até às 6 horas eu estou por aqui. É mais fácil vocês conseguirem me chamar pelo Classroom, ok? Não tentem... às vezes demora para eu ver o sinal do e-mail da Unifal. Manda uma mensagem no painel do Classroom que eu vejo antes do que o e-mail. Beleza, Gustavo. Ok? Então tá bom. Obrigado. Vamos à obra, então. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Gustavo.